No Jornal Brasil Atual, vamos conversar agora com o economista Sérgio Mendonça, que é diretor do site Recontaí e membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Bom dia, Sérgio. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Rafael. Saudações a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso também. A gente vai falar sobre o nervosismo desse mercado, digamos assim, né, Sérgio? Vamos falar do nervosismo com Fernando Haddad, que já anunciou nomes, ideias que vão compor sua equipe econômica a partir do ano que vem. E esse mercado ficou nervosinho, né? O Haddad anunciou, inclusive, o ex-banqueiro Gabriel Galípolo e o economista Bernardo Api como membros do seu ministério. Esse chamado mercadinho aí, ele tem motivos para ficar nervoso desse jeito ou são os mocinhos da Faria Lima que querem, na verdade, comandar a economia do país e não uma política que seja definida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Qual é a sua avaliação, Sérgio? Pois é, Rafael, eu acho que você faz uma boa introdução, até com uma certa ironia, né? Porque, de fato, o que interessaria o mercado, o chamado mercado? Porque aqui nós estamos falando mercado, mas, de certa forma, quem está impondo, tentando impor uma visão e uma agenda é o mercado financeiro, né? Que tem uma visão de curto prazo, que quer ganhar o máximo no curto prazo. Porque se você olhar um mercado como um todo, que envolva todos os setores, o comércio, a indústria, a agricultura, o mercado financeiro também, o que interessa a esse mercado se não o país crescer, né? O país voltar a crescer, nós estamos há 6 anos ou quase 7 anos crescendo a uma média de 1,5% ao ano, né? Uma taxa de crescimento muito baixa, considerando que a nossa população cresce 0,7% ao ano. Então a renda per capita está quase estagnada e está menor do que 2014 por conta de 2015-16. Então, quem está tentando, na verdade, reclamando, vamos dizer assim, dessa indicação do Fernando Haddad, como você disse, ele já indicou 2 nomes, pessoas bastante preparadas, qualificadas e que têm muito diálogo, além do próprio Fernando Haddad, com o mercado, que é o Gabriel Galípolo, que é o Bernardo Api, é uma visão muito estranha, muito fundamentalista e de querer dizer assim, olha, quem manda aqui sou eu e façam o que eu estou mandando. E o presidente Lula não está nessa frequência, colocou a indicação do Fernando Haddad, que não era um nome, vamos dizer assim, de preferência desse chamado mercado financeiro, e é inacreditável que esse mercado não espere um pouco para ver, no outro mandato do Lula, nós tivemos uma média de crescimento de 4% ao ano, mais do que o dobro do que os últimos 6, 7 anos. Isso significa crescimento e ganhos e lucros para todos, né? Mas não só para o mercado financeiro, também para a indústria, também para o comércio, também para o serviço e, sobretudo, para os trabalhadores, com geração de emprego e renda, queda do desemprego e, logo, uma melhoria na distribuição de renda, nos indicadores de desigualdade. Eu acho que é tudo isso que interessa para a maioria da população, para a imensa maioria, e também deveria interessar para o mercado. Então, realmente, é muito estranho esse tipo de pressão para cima dos nomes indicados e para essa discussão que o mercado financeiro quer insistir com você, e parcela do mercado financeiro, acho que nem todo, quer impor ao novo governo eleito. Pois é, Sérgio, aí eu quero recuperar com você. Você falou do crescimento desses últimos anos, depois do golpe de Temer, de 1,7%. Quando a Dilma registrou um crescimento de 1 e pouco por cento, chamaram de pibinho, né? Pejorativamente falando, mesmo com todos os ataques que eram à economia, que eram perpetrados pelo próprio presidente da Câmara. Vamos lembrar o Eduardo Cunha, a série de absurdos que ele colocou como puxadinhos nas medidas provisórias nas desonerações que ele encaminhava para Dilma. Mas isso é uma outra história, isso faz parte do passado. Agora, com relação ao futuro, a gente lembra também que esse chamado mercado
tem se referido, ou teve a capacidade de se referir da PEC da transição como PEC da gastança, querendo uma âncora fiscal. E lembrando que Fernando Haddad foi responsável, quando prefeito na cidade de São Paulo, de conseguir aquilo que eles chamam de grau de investimento muito reconhecido e muito adorado por esses integrantes desse chamado mercado financeiro. Eu queria que você falasse dessas contradições também, Sérgio. Muito bem lembrado, Rafael. Veja, o governo do Lula lá atrás conseguiu resolver o problema da dívida com o FMI. O Brasil passou a ser credor. O grau de risco para o investimento na economia brasileira caiu aos níveis mínimos naquela gestão. Aí você colocou o Fernando Haddad quando foi prefeito entre 2013 e 2016, prefeito da maior cidade do Brasil, conseguiu também o grau de investimento para a cidade, para o município de São Paulo. Então não há nenhuma razão para desconfiar da atuação responsável, né, desses, não só do presidente, evidentemente, que já governou o país por 8 anos, como do ex-prefeito Fernando Haddad, que também foi ministro da Educação, tem uma larga experiência na gestão pública, e todo mundo sabe que o Fernando Haddad é uma pessoa, além de muito preparada tecnicamente, em termos acadêmicos, é uma pessoa moderada na visão da economia, né? Alguns até brincam que o Fernando Haddad é o mais tucano dos petistas. Enfim, não há nenhuma razão para que o mercado se assuste. O mercado está impondo, botando a faca, tentando botar a faca no peito do governo, mas nós já vimos isso em 2002, na transição do Fernando Henrique para o Lula. Logo depois o câmbio se estabilizou, o país voltou à normalidade, a inflação caiu, e é isso que nós esperamos aí, inclusive para que caiam os juros e para que a gente tenha capacidade de elevar o investimento na economia brasileira para os próximos anos e, como eu disse, melhorar a desigualdade, gerar emprego e renda para o país voltar a crescer. Então não há nenhuma razão, Rafael, a não ser dizer, eu quero que seja assim, né? Que parece quase uma coisa, eu diria, infanto-juvenil, né? Essa postura fundamentalista do mercado financeiro querendo impor a sua agenda, que, como eu disse no início, deveria ser uma agenda de crescimento, né? Não entendo qual é o mercado, quais são os agentes do mercado que não se interessam por crescimento. E tem um outro ponto, Rafael, que é o seguinte, em 2016, como você bem lembrou, você dizia o seguinte, bom, vamos tirar, o Estado está inchado demais, vamos tirar o Estado, vamos conter o gasto, né? A emenda constitucional 95 do teto de gastos, que nunca foi cumprida para valer, porque ela é uma emenda, ela não é viável, né? Não existe país no mundo com esse tipo de regra, que contém o gasto a despeito do aumento da população, da necessidade de mais políticas sociais, e diziam, bom, vamos tirar, conter o gasto, que o país vai voltar a crescer, o setor privado vai tomar o lugar do investimento público e nós vamos retomar o crescimento. E o que nós vimos é que nós estamos crescendo aí 1,5%, 1,7% em 6 anos. Por que não há uma meia-culpa desse mercado, desses agentes, né? Não disseram que era só retirar a Dilma, conter o gasto público, que o país ia entrar na rota do paraíso? Não aconteceu nada disso, então não há meia-culpa, há uma amnésia sobre tudo que foi feito, né? Uma amnésia, eu diria, intencional, não é bem uma amnésia mesmo, né? Só para ignorar todos esse fracasso dessa política econômica, desde o Temer até os 4 anos do Bolsonaro, que foram privatistas, que foram com contenção de gasto, e sabendo que o Bolsonaro, contraditoriamente, o governo Bolsonaro, estourou o teto de gastos em mais de 800 bilhões de reais e o mercado ficou quietinho, né? O mercado não reclamou. Então é claramente uma postura ante esse governo, tentando limitar o raio de ação do novo governo eleito, porque é um governo de centro-esquerda e o mercado não morre de amores por governos desse tipo. E também, me permita só estender um pouquinho mais, esse debate sobre o Estado, sobre o investimento público e privado, ele tem outro contorno hoje no plano internacional. Só aqui no Brasil que nós estamos fazendo essa discussão anacrônica, ultrapassada de contenção do Estado
como uma mola de apoio para o crescimento, em função tanto lá da crise de 2008, mas sobretudo agora da crise da pandemia e também da guerra da Ucrânia, ou seja, a União Europeia, os Estados Unidos, a própria China, porque tem um modelo de economia diferente, tem o Estado como a base, a mola propulsora para o crescimento econômico, Rafael. E a gente, já que você falou da guerra da Ucrânia e da China, a gente precisa lembrar também que as previsões para 2023 é que a economia no mundo inteiro deve andar de lado, né, Sérgio? Não deve ter grande crescimento no mundo a partir de todos esses fatores que você apontou, a guerra da Ucrânia, enfim, ainda as consequências da pandemia da Covid-19 no Brasil. Mas eu queria tocar num assunto que talvez seja importante, inclusive para o trabalhador, que é uma disputa de hegemonia entre aqueles representantes do chamado mercado financeiro e do mercado produtivo. Lula já anunciou a intenção de reindustrializar o Brasil, ou seja, de produção de bens, né? Você acha que isso também está em disputa e por isso que tem toda essa gritaria do chamado mercado financeiro? Acho que sim, Rafael. Você tem outro ponto bem importante que você toca. É preciso retomar o protagonismo da indústria. Nós sabemos que a indústria é o setor que gera empregos de qualidade, empregos mais formais, com maior proteção social, com rendimento, salários melhores, com uma proteção social, benefícios maiores, porque ela gera um valor adicionado grande. Então é preciso estrategicamente retomar áreas da indústria. Nós temos algumas áreas importantes, como o complexo de petróleo e gás, como a indústria aeronáutica, a indústria automobilística, mas, por exemplo, essa discussão do complexo econômico industrial da saúde, veja, nós estamos tendo um repique aí de novo do problema da Covid, e os dados que mostram sobre a discussão do orçamento do ano que vem mostram que a saúde precisa de 23 bilhões de reais para recuperar o patamar que tinha na época da emenda constitucional do teto de gastos. Então é fundamental fazer uma campanha rápida de vacinação e desenvolver esse setor. Nós temos algumas joias da coroa, como a Fundação Oswaldo Cruz, né, que tem uma fábrica que pode produzir vacinas, medicamentos, o Instituto Butantan, que se houver investimento do setor público, também pode se recuperar rapidamente, e com isso nós darmos um salto também na industrialização nesse setor também da saúde, que é um setor muito importante. E como você lembrou, Rafael, o mundo deve entrar em crise em 2023, né? Ou seja, uma recessão, mesmo que seja uma recessão curta, nos Estados Unidos, na Europa, a China está desacelerando. Qual é o nosso maior ativo para enfrentar uma crise dessa? É o nosso mercado interno, é o nosso mercado doméstico. Nós temos um país com 215 milhões de habitantes, vamos saber já quando o censo for concluído, mas essa é a estimativa do IBGE. Esse é o nosso maior ativo, distribuir renda, transferir renda nos programas sociais, melhorar o salário mínimo. O crescimento permite uma negociação mais favorável para os trabalhadores entre os sindicatos e os setores empresariais. E se essa distribuição de renda for bem sucedida, ainda que numa trajetória de médio e longo prazo, o nosso mercado doméstico volta a crescer com força, e esse é o grande ativo que nós temos para enfrentar uma turbulência internacional. Você lembra lá quando o presidente Lula falou da marolinha, como é que foi lá em 2009, na crise de 2008, a crise mundial financeira? Foi ativar o mercado doméstico, Minha Casa Minha Vida, os bancos públicos foram importantes, reduzindo as taxas para o empréstimo para pequenas e micro e médias empresas. Isso tudo foi fundamental para que o Brasil atravessasse aquela crise. Acho que a situação é parecida. Se nós tivermos investimento público, retomar o orçamento, o complexo da saúde, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, tudo isso vão ser instrumentos de política social e econômica muito importantes para a gente atravessar, como você diz, um ano difícil que será o ano de 2023, Rafael. Talvez seja o caso realmente de priorizar os investimentos no que eu chamo do nosso FMI, né? O fortalecimento do nosso mercado interno, para a gente passar
por esse período tão difícil. Eu quero, para a gente terminar, Sérgio, uma avaliação rápida sua sobre a experiência de Fernando Haddad como político. Vamos lembrar que agora, com esse novo Congresso, coisas importantes precisam ser aprovadas, como, por exemplo, a reforma tributária, para a gente colocar em ordem a economia brasileira, completamente destruída pelos governos tanto do Temer como do Bolsonaro. Como é que você avalia a importância desse trato político de Fernando Haddad para conseguir que essa reforma tributária seja vitoriosa, seja colocada e aprovada pela Câmara Federal, e também o encontro de uma nova âncora fiscal, digamos assim, para a gente dar estabilidade para a economia brasileira? Perfeito, Rafael. Eu acho que o Fernando Haddad tem todas as condições de fazer essa negociação com bastante competência em relação a todos os atores e, em particular, ao Congresso Nacional. Ele tem experiência como gestor, como prefeito, que nós já comentamos, como ministro da Educação. Ele goza da confiança do presidente Lula e ele é uma pessoa preparadíssima, ou seja, ele tem argumentos, né? Ele não é uma discussão só na força, toma lá, dá cá. Ao contrário, ele tem argumentos para fazer essa negociação, tanto do orçamento imediatamente de 2023, né, a partir do que for aprovado ou não na PEC da transição, na PEC dos programas sociais, como você disse, para a construção de um novo arcabouço fiscal, que tem que ser um arcabouço fiscal moderno, inteligente, anticíclico, né, que nos momentos difíceis a gente possa usar o Estado para tirar o país de um eventual ciclo recessivo e nos momentos de bonança você arrecade recursos para gastar mais adiante. Acho que o Fernando Haddad e a sua equipe, o Bernardo Api vem há muitos anos discutindo essa questão da reforma tributária, que é outro ponto que você levantou, e ele tem condições de fazer essa conversa. Já houve um debate, algumas ideias semana passada de voltar a taxar dividendos, que você sabe que só o Brasil e a Estônia não taxam dividendos. Reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, o que é interessante, porque as empresas seriam menos taxadas, mas os seus sócios seriam mais taxados. Isso contribui para a redução da desigualdade. Enfim, eu acho que nós temos tudo para ser otimistas sobre o que vai acontecer já a partir de 2023, apesar da situação internacional não ser favorável. Mas, como eu disse, o Brasil tem condições de enfrentá-la. E com pessoas muito preparadas e qualificadas, como o Haddad, como o Bernardo Api, como o Galípolo, enfim, os nomes que já apareceram na economia e que provavelmente nessas próximas semanas saberemos o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, como essa equipe será montada. Temos tudo para ter um bom começo aí de 2023, como você diz, a despeito desse tal de mercado aí que fica fazendo terrorismo em relação à situação do país. Obrigado, Rafael. Devolvo para você. Agradecer a tua participação, Sérgio. Conversamos aqui no Jornal Brasil Atual com o Sérgio Mendonça, economista, diretor do site Recontaí, membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, fazendo uma avaliação do que deve ser a economia sob comando de Fernando Haddad, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que começa em janeiro de 2023, e a gente torce realmente para que a gente possa reverter esse quadro de desgraça que a gente está enfrentando, esse fim de feira que o Bolsonaro está deixando aí, sem dinheiro até para pagar a conta de luz dos órgãos e das autarquias públicas. Sérgio, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você. A gente sempre conta com a tua participação para passar as informações para os nossos ouvintes. Até uma próxima. Obrigado, um abraço para todos. Conversamos com o Sérgio Mendonça, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.